às vezes precisa vir alguém de fora, né, pra valorizar o que a gente às vezes não valoriza, né? Se liga no que o Baldasso, né, o que todo mundo conhece aí, o Colorado Baldasso, falou do time do Palmeiras após a derrota do Inter dele pro nosso palestra. Aí já a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vou trazer aqui um trecho também de da minha participação lá na live do Thiago Leifert, uma parada que eu falei um tempo atrás, mas vamos ver o que ele falou. Eu repito, gurizada, para vocês que não viram o jogo, ou talvez não estejam prestando muita atenção nos outros times que não sejam internacional, esse time do Palmeiras é muito bom, mas é muito bom. A defesa desse time do Palmeiras é inacreditável. O lateral direito deles, o Gustavo Gomes. O sistema defensivo do Palmeiras é incrível. Tem um grandão lá, que eu não lembro o nome agora, com a fita na cabeça. O Richard Rios é um grandão agora. Não, beleza, né? Tudo bem. Ele é um jogadoraço. Palmeiras... Eu falo que ele é um jogadoraço e a galera critica ele. Os daqui de dentro não valorizam tanto quanto os de fora valorizam o Richard Rios. Só tem jogadoraço, é um timaço, um grupo. Entrou no segundo tempo o Pedrinho, aquele que era do Atlético Mineiro. Paulinho, que era do Atlético Mineiro. É um exuberante jogador, ele é banco do Palmeiras. Então, assim, dificuldades contra o Palmeiras colocadas. E o Inter foi muito melhor no segundo tempo. Ah, Baldasso, daqui a pouco tu vai fazer que nem fizeram lá, vai dizer que foi uma derrota maravilhosa. Não, é uma derrota doída. É uma derrota doída. Eu perdi a invencibilidade de 2025 e eu perdi um jogo em casa. E aí, último segundo. Não teve nada demais. E aí, qual que é a nossa conclusão? Pra gente, nossa, como é difícil vencer o Inter fora. Meu Deus, que vitória absurda contra o Inter fora. Show. Pro Colorado Baldasso, assim, ele, não queria ter perdido o jogo em casa, mas assim, ele entende. Se a gente achava um dos piores jogos, um dos jogos mais difíceis do campeonato contra o Inter fora, a gente não tinha essa noção de que o Colorado também achava, porque o Colorado respeita o que é o time, o elenco e o técnico do Palmeiras. E que às vezes o palmeirense critica. E aí você vai falar, pô, Rick, pra quem que você tá falando isso? Tá dando recadinho pra quem, mano? Porque agora o Palmeiras tá numa boa fase. Agora o Palmeiras tá bem, a galera tá apoiando. Inclusive nas lives aqui eu tô vendo muito mais apoio agora, né? Que o Palmeiras tá começando a desempenhar um bom futebol. Mas eu falo isso porque quando as coisas começam a dar errado, ou as coisas ainda estão em evolução, tem muito impaciente que não dá moral para os nossos jogadores, que não apoiam, que quer criticar antes de enxergar uma evolução que é natural, porque é um elenco novo. E aí eu trago um corte aqui que eu quero compartilhar com vocês, só pra gente ver como é que... uma reflexão que eu quero trazer aqui pra vocês, mano, pra gente ser um pouco mais aqui, ó. O Calma Parmeiro não é à toa, mano. O Calma Parmeiro é pra gente ser um pouco mais racional e um pouco menos explosivo, mano. Tá ligado? Há pouco tempo atrás o Palmeiras estava em crise, muito por causa dos seus próprios torcedores que botavam nessa crise. E aí eu resgatei esse trecho aqui da minha participação no Thiago, né, na Thiago Live, no canal Thiago. Claro que vocês conhecem no Thiago Leifert, né, mano? Eu participei lá após a estreia do Palmeiras Brasileirão, aquele empate com o Botafogo. Naquele momento o Palmeiras estava sendo muito criticado por sua torcida e muita gente pedia fora Abel. E aí eu vou trazer a minha opinião sobre isso. E aí eu quero refletir com vocês. E o Veiga é uma delas. Você é fora, Abel? Olha, eu vou falar que não, óbvio que não. Mas assim, eu entendo quem fala fora Abel, porque é a pior fase técnica do time, na minha opinião, até pior que aquela de 2021, que caiu pro CRB. Aquele time ainda tava se ajeitando, ganhou a Libertadores de 2020 um pouco na sorte do sorteio, eu admito. Chegou numa final horrível e tal, e não tem problema nenhum admitir isso. Não quer dizer que foi mais fácil pra gente do que pros outros. A gente teve bastante sorte no momento de reconstrução do time com o Abel. Se a gente pegasse uma sequência muito mais difícil na primeira temporada do Abel no Palmeiras, meia temporada, talvez a gente não vencesse aquela Libertadores, faz parte, mano. Depois o time foi jogar bola lá pro final de 21, 22 e tal. Agora eu acho que é uma fase técnica muito complexa desse time, mas eu entendo que é um grupo novo, é um grupo completamente novo. O Abel falou isso na coletiva, parece desculpinha, mas é um grupo novo. Ontem a escalação que ele colocou, os dois volantes camisa 8, ele mudou então ele mudou a dinâmica de saída de bola, que geralmente ele faz saída com 3, ontem ele fez uma saída a 4, tradicional. E aí a gente vê que o Palmeiras voltou a jogar bola num 3-5-2 com o Felipe Anderson de ala direito. Isso não estava nem sob cogitação na época.
Mas o que significa que o Abel estava testando. E muitos de vocês aí, cornetas, já estavam falando fora Abel. E ele estava testando. Nesse jogo ele tinha acabado de testar a dupla de 2 camisas 8, o Richard Rios e o Evangelista. Olhando assim no papel, eu até reassisti o jogo hoje. E é um jogo assim que... É tipo aquelas séries que você assiste cheio de detalhes, você tira uma conclusão. E aí quando você assiste de novo, você pega vários outros detalhes. A minha análise ontem era de que o Palmeiras foi muito mal e o Botafogo jogou muito melhor que o Palmeiras. Hoje eu revi o jogo e eu vi que o Palmeiras tinha ideias muito interessantes, mas que assim, por falta de entrosamento, o Evangelista errou vários passes ali, que era nas costas, ele dava na frente, era na frente, ele dava nas costas, por falta de entrosamento. E aí nesses errinhos, vários errinhos por falta de entrosamento, o Botafogo espeta, contra-ataque, linha alta do Palmeiras, e aí dá a impressão de que o Palmeiras simplesmente foi massacrado, e eu acho que faz sentido. O Botafogo tá aí um mês se preparando, e o Palmeiras acabou de sair de uma final com um elenco completamente novo, né, de uns tempos pra cá, perdeu, né, o Abel final, testou. Perdeu a final. Tem um impacto. Exatamente. E aí, tudo isso culminou até na falta de confiança, porque nos 15 primeiros minutos, estava bem equilibrado. Só que aí o Palmeiras ia lá, errava um lance, perdia uma bola, o Botafogo espetava, o Igor Jesus fazia aquela parede absurda que ele faz, os caras chegavam rapidinho na cara do gol, e isso foi tirando a confiança do time. Depois de uns 3 contra-ataques do Botafogo, o Palmeiras já deu um passo atrás. Falou, opa, pera, né? Não vamos com tudo. Eu acho que, pô, tava tudo dentro do esperado. E eu achei o Botafogo bem, achei que o Botafogo... Vocês concordam? Hoje, olhando pra trás, na época teve muita crítica. Mas agora vamos olhar pra trás, naquele momento de crítica, não fazia sentido que o time tava evoluindo, e é isso que eu peço pra vocês, mano. Que vocês entendam, às vezes, algum desentrosamento, alguma questão, alguma evolução que tá acontecendo passo a passo, e que muitas vezes a gente é muito chato nisso. É bom a gente revisitar algumas situações do passado justamente pra isso. Nessa época aí, vocês viram que no começo ele perguntou, você é fora, Abel? Eu não, vou dizer que não, mas entendo, porque eu tava com raiva. A gente tinha acabado de perder o Paulistão pro Corinthians e tinha empatado em casa com o Botafogo, tomando um sufoco do Botafogo no Brasileirão. Eu tava com raiva. Mas vocês viram que eu engoli a minha raiva para tentar fazer um pensamento lógico, um raciocínio lógico, botar as questões em contexto para tentar avaliar com calma e não com o fígado? E é isso que eu peço pra vocês, mano. Esse é o objetivo do Calma Parmeiro, mano. Por isso que eu tô trazendo isso aqui de volta. E ó, eu já tinha falado isso aqui também pra torcida do Botafogo. Calma, velho, tá? Não, tem que escolher logo o treinador. Calma, meu. Isso é estadual, deixa os caras. Ganharam tudo agora. Falei, pô, vocês ganharam Libertadores e Brasileiro. Calma, você arruma um treinador. Não sei se o treinador, o pai, vai ao certo também. A gente vai descobrir mais pra frente. Mas ontem fez direitinho. Explorou os contra-ataques, já sabe como o Palmeiras joga, já entende, já jogou com o Palmeiras muitas vezes, não se sente desconfortável no Allianz, é um time que já ganhou lá, já perdeu lá, mas não se sente desconfortável no Allianz. Palmeiras e Botafogo é um clássico muito comum nos últimos anos, é tipo um City Arsenal lá na Inglaterra, quer dizer, os caras já se conhecem, já sabem quem são. E o Botafogo fez o que tinha de fazer, mas não conseguiu fazer gol também. O Everton defendeu. Então, assim, o jogo foi 0-0. O Botafogo não ganhou o jogo. Fez uma partida do jeito que tinha que fazer. Se defendeu, saiu no contra-ataque, fez parede, atacou do jeito que deu. O Palmeiras depois tenta melhorar. E a chance mais óbvia no segundo tempo foi a do Flaco Lopes. E o Flaco não pode perder esse tipo de gol. Não pode perder. E aí cai sobre o técnico na coletiva. E aí eu vi muito... Eu tô achando um pouco... Querem mandar embora o Abel? Eu agradeço, já falei. Mas eu tô achando um pouco exagerada a repercussão sobre a coletiva do Abel, porque o Abel sempre foi assim. Esse é um corte das lives do Calma Parmeiro, mas espera aí, esse sou eu, trabalhando duro na construção do Covil Studio, para trazer conteúdos ainda melhores por aqui. E só posso garantir isso com a ajuda de vocês, tá? Deixando o like e se inscrevendo para dar uma força no meu trampo. Na moral, isso aqui tá me matando, viu? A propósito, te convido também a se tornar membro do Calma Parmeiro. Os membros participam de lives comigo para falar do nosso verde. Aperta aí o botão do Seja Membro. E aproveita que você tá aqui, ó, já olha algum desses outros vídeos que tá passando aqui do lado. Demorou? Tamo junto. Falou, rapaziada.